Olá, povo de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse em cada coração. É uma honra mais uma vez estar aqui trazendo uma mensagem de Deus para o teu coração e eu me sinto feliz e alegre por poder compartilhar com você algumas revelações bíblicas. Então, antes de ministrar uma boa palavra de Deus para o teu coração, eu te peço favor, curte aí, compartilha, não é? Passa para o máximo de pessoas possível, se inscreve no nosso canal, é sempre um prazer estar junto com você. Deus vem abençoar tanto a você como toda a sua família. Pois bem, o assunto que eu quero tratar hoje com você é um assunto muito fantástico. É justamente uma mensagem que é até conhecida, está lá em Juízes, capítulo 15, os versículos 1 ao 20, revela poderosamente uma passagem sobre a vida de Sansão, que foi o 14º juiz, o 13º juiz, da época dos juízes. A época dos juízes durou um período de cerca de 250 anos, pois foi do ano 1300, cerca do ano 1300 até o ano 1050 a.C. Mas vamos lá. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que os filisteus, que eram da terra da Filístia, um país que fica ali no mar Mediterrâneo, nas redondezas, cerca próximo do mar Mediterrâneo, tem 80 quilômetros de comprimento por 25 quilômetros de largura. E o seu território se estende desde Jope até o sul de Gaza. E as 5 principais cidades da Filístia, ou terra dos filisteus, é justamente a cidade de Gaza, de Asdod, de Ecrom, de Asquelon e de Gate. A Bíblia vai dizer que esta nação dos filisteus, eles resolveram se acampar em Judá. E ao se acampar em Judá, eles fazem guerra na região de Leir, na cidade de Leir. Eles fazem guerra lá, e a guerra que eles fazem provoca um susto para os moradores da cidade de Leir, ao ponto dos mesmos declararem o seguinte: eles retrataram aos filisteus, perguntando, indagando: por que vocês estão nos atacando? Eu tenho uma boa revelação de Deus aqui para alguém. Tem pessoas que só vivem dizendo para Deus: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser desta forma? Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que viver aquilo? Escute em nome de Jesus. É uma palavra revelada de Deus para o teu coração. Se não fosse desse jeito, você não estaria no caminho que vai gerar o milagre. Se não for para viver por meio dessa guerra, desse deserto, dessa aflição e deste vale, o milagre não vai acontecer. Deus está te conduzindo para o ambiente que vai gerar um milagre. E não dá para ter o novo, não dá para alcançar algo de Deus sem antes passar pelas aflições e pelas etapas para alcançar este milagre. Então receba, tudo que você está vivendo está contribuindo para o teu milagre. Você crê? Romanos 8, versículo 28 diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É por isso que você está vivendo este tipo de guerra que você nem imaginaria estar vivendo um dia. Deus está no controle de tudo. Observe só, a Bíblia continua dizendo, e eles então respondem aos judeus, dizendo: nós viemos prender a Sansão. A palavra Sansão é hebraica, significa brilho do sol, revelando de fato o ministério que Deus havia vaticinado sobre a vida de Sansão. Sansão veio para cumprir a vontade do grande sol da justiça, e sobre ele havia o reflexo do brilho do sol sobre a sua vida. Então, onde ele ia, ele cumpria a vontade de Deus, às vezes sem saber, muitas vezes, que ali era a vontade de Deus e ele cumpria. Ou seja, aonde ele ia, todo mundo via notoriamente que Deus era na vida dele, que Deus estava na vida dele, que ele tinha algo diferente. Aí eles dizem: viemos prender Sansão, amarrá-lo e levá-lo para fazer com ele
fazer eles sofrer tudo aquilo que eles fizeram a gente sofrer. Nós viemos aqui para isso, para você entender a história. O que estava acontecendo aqui foi uma retaliação de um fato que outrora havia acontecido. E que fato foi esse? Sansão certo dia pegou 300 raposas e fez duplas dessas 300 raposas. Ou seja, foram 150 duplas de raposas. E ele amarrou tochas em cada cauda dessas 150 duplas. E soltou em toda a vegetação na área agrícola dos filisteus, ao ponto de consumir tudo. Tudo foi consumido, tanto do cereal, foi consumido vinho, foi consumido figos, foi consumido olivais, foi consumido tudo. E prejudicou a vida financeira dos filisteus. Aí alguém pergunta, por que Sansão fez isso? Eu lhe explico, senhores e senhoritas. Porque ele era casado com a filisteia, e por ser casado com a filisteia, ele passou um tempo sem ver ela. Quando voltou para ver ela, o pai da moça tinha dado ela para um filisteu. Ele ficou irado, ficou chateado. Só que Deus estava arrumando ocasião para que Sansão pudesse quebrar o jugo dos filisteus contra Israel. Ele foi lá e fez essa situação. Depois houve uma retaliação dos filisteus. Eles queimaram o sogro de Sansão e também queimaram a esposa de Sansão. Ao fazerem isso, houve uma comoção de situações. Os filisteus estavam irados contra Sansão, só que Sansão estava vivendo o que Deus queria, e ele nem entendia aí que era a vontade de Deus nesse período. Ele até falou, agora eu vou fazer uma situação e eu quero ver quem vai dizer que eu estou arrumando briga com os filisteus por arrumar. Eles pegaram a minha esposa, eles tomaram a minha esposa antes de matarem ela, tomaram ela, e a situação estava formada. Só que era Deus fazendo ele viver a sua vontade para que o jugo dos filisteus fossem quebrados contra a terra de Israel. Israel fosse livre do jugo dos filisteus, porque assim era a situação. Mas observe só, às vezes a gente vive a vontade de Deus, cumpre o que Deus quer, e a gente sofre retaliações porque estamos vivendo a vontade de Deus. Mas que é um conselho, não volte atrás. Labas, tu quer me nevassai. Rebacante ororobonácia. Ainda que você esteja pagando preço, uma guerra, por estar vivendo o que Deus quer, não volte atrás, meu amado e minha amada. Não retroceda. Feliz é aquele que sofre pela vontade de Deus, não vai perder o seu galardão. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim, pois, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós muitas vezes vamos sofrer pelo que Deus quer. Iremos pagar um preço pelo que Deus quer. Iremos sofrer uma guerra pelo que Deus quer. Mas fica tranquilo. Aí a Bíblia vai dizer então que alguns judeus, 3.000 ao todos, judeus, foram até onde Sansão estava se escondendo, se guardando, se preservando, na caverna, na rocha, de Etã, que na verdade é uma espécie de caverna. Essa palavra hebraica significa, olha só, Etã, firmeza e também fortaleza. Mostrando que Sansão, apesar de estar num problema e numa guerra, havia uma firmeza, uma fortaleza sobre ele. Deus está dizendo para alguém aqui, você está na guerra, mas não vai, se você serve a Deus de verdade, não vai faltar firmeza e fortaleza de Deus, você vai vencer. Lamanto como a narácia. Aí a Bíblia vai dizer para nós que este Sansão estava ali, e olha como os judeus que queriam resolver este problema com os filisteus, olha o que eles falaram para Sansão. Eles disseram assim, no seu argumento, eles retrataram Sansão com estas palavras: não sabeis vós que nós estamos debaixo do jugo dos filisteus? Olha que coisa ruim eles falaram para Sansão. Segundo, o que fizeste? Olha a acusação. Primeiro eles dizem, nós estamos no jugo dos filisteus. Segundo, por que tu fez isso? Por que tu fez essa circunstância adversa para arrumar guerra contra nós? Nós vivemos um ambiente desse. Observe só. Os judeus moravam na mesma nação de Sansão. Sim ou não? Segundo, a terra de Judá era uma terra que Deus se manifestava.
Terceiro, a terra de Judá era a terra de Deus. Deus escolheu essa terra e o povo dela. Mas mesmo eles sendo dessa terra que Deus se manifestava, eles estavam conformados com o jugo dos filisteus. Eles estavam conformados em viver o jugo dos filisteus. Os filisteus dominavam sobre ele. E é bem parecido com a nossa geração. Nós vemos uma época assim, paralelo à igreja que vai morar no céu. Tem uma geração no nosso meio que vive o conformismo da cadeia dos filisteus. E segundo, é uma geração que está conformada com este mundo, vive em conformidade, está conformada com as circunstâncias deste mundo. Deus, ele vai levar para o céu uma geração inconformada, e Deus está levantando uma geração, e com essa que ele vai trabalhar. É com esta que ele vai trabalhar. A geração que não se conforma com este mundo. Uma geração que está vivendo no mundo, mas não aceita a prática ímpia. Como diz em Romanos capítulo 12 e versículo de número 2. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, Romanos 12 e versículo 2, estava falando do versículo 1, vamos lá, versículo 1 e 2, logo. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tá aí Romanos 12, 1 ao 2. Falei logo os dois versos. Às vezes é tanto verso na mente que a gente, às vezes, transfere pensamentos. Mas vamos lá. Deus quer levantar uma geração, meu amigo, minha amiga, que é inconformada com este mundo. E Sansão era uma diferença entre o povo judeu. Mas olha só, aí os moços chegam para ele e ele explica a Sansão. Eu fiz isso porque primeiro eles me maltrataram e me machucaram, fizeram contra mim situações. Só que os moços disseram: nós viemos aqui para te prender, levar numa boa para eles, porque a gente quer resolver esse problema. Sansão olhou para eles e disse: olha, vocês vão me levar sem me matarem? Vocês vão me matar? Vão só me amarrar e me levar para eles? Eles disseram: nós juramos que nós iremos fazer isso. Não vamos te maltratar nem te matar, só iremos te amarrar com essas duas cordas novas e iremos te levar. Observe só, são os próprios irmãos de nação, não é inimigo. Irmãos de nação, entregando Sansão para os inimigos. Jesus pregou que isso viria a acontecer. É o final dos tempos. Nós estamos vivendo uma época igual a esta, onde os irmãos estão entregando irmãos, a falta de amor. E quem profetizou isso claramente foi Jesus. Em Mateus 24, versículo 9 e 10, ele disse o seguinte: vocês serão maltratados, levados, conduzidos, entregues e maltratados, e muitos de vocês vão morrer. E por amor do meu nome as nações vos odiarão. Ele diz mais: e nesta época haverão muitos escândalos, e muitos irão trair uns aos outros e odiar uns aos outros. Aí no versículo de número 12 do capítulo 24 de Mateus, ele também vai dizer o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. É a nossa época, nosso presente tempo. Sansão resolve ir. Ele quis ir. E quando ele quis ir, ele deu as mãos, foi amarrado. E quando estava sendo levado amarrado, estava próximo da cidade de Leir, a Bíblia diz que os filisteus viram eles e correram aos brados de vitória para matar, não só Sansão, mas ia matar os outros também. E foi aí que aconteceu algo sobrenatural que vai acontecer conosco. No calor da guerra, na dificuldade, a Bíblia diz: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Receba, o Espírito do Senhor se apodera de você nesta noite, nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta madrugada. O Espírito do Senhor, seja qual for o horário do dia, seja qual for o horário do momento que você está vivendo, o Espírito do Senhor se apodera de você. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito do Senhor se apodera dele,
Ele pega aquelas cordas e rompem elas. Deus vai fazer isso acontecer com você. Rompeu as cordas, a Bíblia diz, ele rompeu como se estivesse pegando linho, um fio de linho, e ao fogo tá pocando, como é muito fácil se fazer. Ao ponto até dos laços se romperem, se desfazerem. Foi muito forte a pressão e ele partiu para cima dos filisteus. E a Bíblia vai deixar bem claro que ele achou uma queixada de jumento fresca no chão e partiu para cima dos filisteus. E a batalha foi grande. Ele não matou de uma hora para outra todos, mas ele guerreou por várias horas, ao ponto de matar 1000 filisteus com uma queixada na mão. Filisteus que estavam com lança, estavam com espada, com escudo. Mas Deus os honrou. Deus os deu vitória. Olha que coisa fantástica. Ele gritou: 1 montão, 2 montões, com a queixada de jumento matei 1000 filisteus. E chamou aquele lugar de Ramote-Leí. A Bíblia então vai dizer que acontece algo com ele que é comum acontecer com todos os cristãos que passam pela guerra. Ele se sentiu fraco, cansado depois de vencer a guerra. E ele ia morrendo. Ele ficou desidratado, literalmente falando. Não estou falando por simbologia, mas ele perdeu muito líquido no corpo. Teve tanta sede que estava tendo a vista escurecer, a sua vista começou a se escurecer. Teve ânsia de desmaio, tontura, caiu no chão, ele estava já se desfalecendo. Aí ele gritou para Deus: Deus, depois do Senhor me usar para fazer uma proeza dessa, o Senhor vai me permitir morrer e cair nas mãos dos meus inimigos. O Senhor vai me permitir fazer com que meus inimigos me capturem, Senhor. Me socorre, Deus. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aí estão no processo da guerra ou vencer a guerra e estão nesse estágio. No estágio da falta de força depois de vencer a guerra, depois de passar pela guerra. Mas o Senhor está dizendo: clama a mim, porque eu faço o que fiz com Sansão. Sabe o que Deus fez com Sansão? Rachou, rompeu, abriu uma fenda na rocha e verteu água, e ele bebeu e revigorou suas forças. E ele gritou: é esse lugar que se chama a fonte do que clama. Deus está dizendo para alguém: vou dar força, vou renovar e vou restaurar. Vou dar vida, vou renovar as tuas forças depois da vitória da guerra. Você não cai. O Deus que te deu força para vencer a guerra, o Deus que te deu vitória no meio do problema, é o Deus que restaura a tua força depois da guerra. Recebe esta palavra profética, crente. O final da tua história não é agora. Ainda há muito para se viver, ainda há muito para você andar. E a Bíblia diz que ele ainda liderou Israel por 20 anos, ou seja, cerca do ano 1070 até o ano 1050 a.C. Aleluia. Ele ainda reinou durante todo este período, durante toda esta época, durante todas essas circunstâncias. A Bíblia é muito enfática em dizer para nós, servos e servas do Deus Altíssimo, que Deus, Ele é o Deus que opera milagres, que Deus é o Deus que ainda opera a vida. Alabashuri Kandarai. Posso orar com você? Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pai, eu oro por esta pessoa e te peço, renove as forças, Pai. Abençoe a vida deste meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Quem sabe alguém está fraco, se afastando, traz de volta. Fortalece. Abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.